102.9 Vale FM. Para a nossa entrevista do dia, eu estou recebendo com muito prazer aqui na bancada do nosso jornal Vale FM nesta manhã de terça-feira, ele que é um dos representantes da comunidade de Tijucas na nossa Câmara Municipal de Vereadores. Converso hoje aqui com o meu amigo, nosso vereador Esaú Bayer, do MDB. Ele que assumiu, uma cadeira na Casa Legislativa ali no meio, do mês de agosto, aí com, infelizmente, a fatalidade do falecimento do vereador também MDBista, agora saudoso Edson Souza, que faleceu aí na primeira quinzena do mês de agosto. Meu caro Esaú, muito bom dia, é um grande prazer recebê-lo aqui novamente, seja bem-vindo. Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes e internados da Vale, é um prazer voltar a essa casa aqui depois de um certo tempo, E estamos aí para conversar um pouco sobre esse primeiro mês de mandato. Aliás, eu quero começar agradecendo a audiência, que eu vejo que você está sempre ligado com a gente, comentando os nossos assuntos, e é muito mais gratificante receber os convidados aqui quando são nossos ouvintes. Portanto, muito obrigado. Não, é um prazer escutar a rádio. Eu sempre, quando eu ia trabalhar em Porto Belo, eu ia escutando a rádio ou pelo celular ou pelo som do carro, Uhum. Eu sempre gostei porque a gente está sempre informado pelos assuntos da cidade, Show de bola, muito obrigado mesmo. Meu caro Esaú, como é que foi o seu retorno? Talvez não foi pela oportunidade que a gente queria, mas como é que foi o seu retorno à Casa Legislativa? Assim, pegou todo mundo desprevenido, Eu jamais imaginaria que ia voltar para essa casa, ainda mais dessa maneira, devido ao falecimento do Edson. Na sexta-feira, eu estava em casa, estava preparado aí para receber uma visita para ver sobre uma situação já de fora de trabalho também. Uhum. E quando o ex-vereador e colega do Edson de trabalho, o Juarez, ligou, ligou informando, Esaú, acabamos de saber que o vereador Edson foi encontrado morto em casa. Então, ali na hora me deu um estado assim de choque, porque era meu amigo, é uma pessoa que eu sempre gostava, é uma pessoa que a gente sempre se encontrava nas reuniões do partido. Às vezes eu mandava uma mensagenzinha para ele, pedindo alguma coisa para ele, para a cidade, para ele dar uma faladinha na Câmara. Algumas vezes ele passava algumas coisas que ele fazia na Câmara também. Então a gente sempre teve uma convivência muito boa. E quando eu recebi essa notícia, assim, eu fiquei em choque. Eu fiquei mudo no telefone, não sabia mais o que falava. Então, foi bem dolorido. Os primeiros dias ali, dos trâmites ali da Câmara ali também, estava embaçado, chateado, porque, claro, eu tinha vontade de voltar para casa, sou pré-candidato a vereador numa próxima eleição, mas nunca que eu imaginei que eu ia voltar dessa maneira, Uhum. Você fez quantos votos na eleição passada para ter a suplência? 442. 442, número considerável, em vista dos demais que nós tivemos aí. Você teve uma passagem pela casa, bastante atuante, inclusive, e a gente sabia que você tem uma boa aceitação, inclusive, no seu bairro, que é o bairro da Praça, O pessoal vinha sempre junto com a política mais jovial e representativa que vocês empregavam lá no bairro da Praça, Zé? Sim, o bairro da Praça é a minha base, é o bairro que eu me criei, que eu me formei como homem, é o bairro que eu sempre luto e sempre levo alguma situação para a Câmara de Vereadores. É um bairro que eu tenho um carinho muito especial, é normal eu tá sempre levando em evidência a praça. E lá na praça, na primeira eleição minha, eu fui o mais votado do bairro, fiz 492 votos só na praça. Fui o único vereador até hoje a sair eleito do bairro. E na segunda eleição eu fui o terceiro mais votado, fiz quase 300 votos, só na praça também. Então, quer dizer, o pessoal do bairro da Praça aceita bem o meu trabalho. Claro, na primeira eleição minha, eram em torno de 20 candidatos só no bairro da Praça. Certo. Essa segunda eleição foram quase 40. Certo. Então, é normal que divida um pouco esses votos, faz parte do processo, Um grande comentário, e eu já até nem tinha comentado isso contigo fora dos microfones, vou aproveitar essa oportunidade. Um grande comentário também foi a votação expressiva que o Cláudio acabou fazendo naquela oportunidade, e o Cláudio faz mais ou menos a mesma política que você fazia, voltado ao esporte, voltado à juventude do bairro, Esaú? Eu e o Cláudio, a gente sempre teve uma amizade muito boa.
já desde a época de colégio, catequese, muitos amigos em comum. Depois viemos junto para a área do esporte também. O Cláudio começou ali no bairro da Praça, ali com a turma do vôlei, depois foi líder do bairro do Centro, mas a gente sempre teve um respeito e uma amizade muito boa. Então, eu digo que não digo que o Cláudio tirou voto meu, mas eu digo que o Cláudio entrou um pouco na minha... ali onde eu estava, no meu ciclo. No seu raio ali, né? No meu raio. Sim. A gente tem muitos amigos em comum, muitas pessoas ali que dividiram, que fizeram... ou que tentaram apostar no Cláudio como uma novidade, ou outros continuaram votando em mim, mas isso é normal, faz parte do processo e a gente convive super bem. Sem dúvida, sem dúvida. Eu nunca tive... É só um comentário mesmo. Sim, sim. E assim, ó, tu tocou num ponto muito certo, né, cara? As últimas eleições foram uma das mais concorridas que nós tivemos hoje, principalmente para a Câmara, né? Se eu não me engano, foi em torno de 130 candidatos a vereadores, se eu não me engano. Era muito partido, cada partido com 14, 15 candidatos. Então, abriu muito lá na praça. Na época de eleição, era candidato esbarrando em candidato. Então, não sei, eu acho que tinha que dar até uma controlada nisso também, né, para a gente ter uma qualidade melhor de candidatos também, né? É verdade. Como é que você encontrou os trabalhos da casa nessa retomada, Isou? Como eu te falei, Sidney, eu acompanhava, né, a Câmara de Vereadores, mas de longe, né, e sem um compromisso político, compromisso como cidadão. Simplesmente como cidadão. Então, muita coisa que eu via, eu escutava ou pela boca de alguém, ou por alguma matéria da Rádio Vale, ou de outro portal de notícias. Então, nada tão assim... com muitos detalhes. Estive na Câmara nesse período que estive fora 2 ou 3 vezes. A última vez que eu fui, ainda fui homenageado com mérito esportivo. Então a gente acompanhava meio que de longe. E agora, quando a gente voltou, as informações estão vindo, as pessoas estão trazendo situações que aconteceram, que estão acontecendo, que podem acontecer na Câmara e na cidade. Então a gente está tentando procurar absorver e pegar um rumo certo, né? Só para registro, você também estava atuando no funcionalismo público em Porto Belo nesse intervalo, né? Sim, eu fiquei quase 3 anos à frente ali da Diretoria Geral da Assistência Social, né? Era diretor-geral da Assistência Social de Porto Belo. Entrei no início de 2021, em março, mais ou menos, e fiquei até 31 de julho desse ano. A gente trabalhou ali, foi um trabalho bem bom, aprendi muita coisa em Porto Belo, não só na assistência social, mas maneira de gestão que Porto Belo está fazendo. Começou com o Emerson e está dando seguimento agora com o Joel. Muito bacana, e eu acredito que com aquela experiência que eu ganhei em Porto Belo, eu consiga trazer alguma coisa para Tijucas também, como proposta, né? Maravilha. E essas demandas que agora começaram, né, voltaram a pautar a sua mesa e o seu trabalho, Zé? O que você tem destacado aí já desde a sua retomada? Sidney, uma das primeiras coisas que chegaram para a gente foi a situação daquela clínica ali que fechou, né? Que deixou alguns pacientes aí sem consulta no dia 28, se eu não me engano. A gente recebeu na sexta-feira um comunicado dizendo que a clínica ia fechar e que não ia ter atendimento na segunda-feira. Isso pegou todo mundo de surpresa. Algumas pessoas que estavam alguns meses esperando para fazer consulta, esperando para serem atendidas, teve que ter os seus exames adiados e passados para outra clínica, causando um transtorno aí para muita gente. Até eu acho que o vereador Claudemir esteve aqui também fazendo uma explicação, eu acompanhei lá de Brasília. Mas a gente fez um requerimento pedindo informação e a gente está esperando agora a resposta do Executivo, e a gente vai cobrar a resposta do Executivo para que a gente possa esclarecer realmente o que aconteceu com essa clínica. Uma das primeiras coisas que eu fiz também, o primeiro requerimento que eu fiz na casa foi pedindo uma relação de todos os balancetes que chegaram na casa desde 2021 até agora. Porque uma das coisas que eu escutava muito
aí pela rua, na época que eu estava fora da Câmara, que os balancetes não estavam chegando para a Câmara. O vereador Edson levantava bastante esse questionamento, né? Principalmente o vereador Edson, principalmente nas nossas reuniões de partido, reunião da executiva, ele sempre falava, os balancetes não estão chegando, os balancetes não estão chegando. Nosso saudoso Edson. E eu disse, não, tem que cobrar, temos que fazer um levantamento do que está vindo, do que não está vindo. E o pouco que está vindo, o que está chegando para nós, assim, de informação, é que está vindo sem nota. Tá. E o pouco que tem o outro pouco que tem é de maneira virtual, que também não tem a nota. Então a gente está pedindo uma relação para a gente tomar o norte, para ver o que está vindo para casa, para a gente começar a fiscalizar, bater em cima, ver o que tem de certo, o que tem de errado e questionar o executivo. Como é que foi em Brasília? Foi bem gratificante. Assim, a gente fez uma peregrinação ali pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, batendo ali nos gabinetes. Fomos muito bem recebidos ali pelo deputado aqui, que sempre nos atende muito bem, o Rafael Pezente, a deputada Júlia Zanata, o deputado Ismael, ali, o pessoal do gabinete do deputado Ismael, o pessoal do gabinete da senadora Ivete, o pessoal do Cobalcini também. A gente levou algumas emendas, alguns pedidos, né, para o Lar Santa Maria da Paz. Levamos ali para a AMA, levamos pedido ali para o nosso esporte ali, o Ezequiel fez um pedido, a gente foi lá e encaminhou, tem que levar o ofício para ele daqui a pouco protocolado. Mas foi bem gratificante assim, a gente saiu ali com a esperança de vir alguma coisa para Tijucas. Claro que a gente não pode dizer antes de vir, né, que veio. Mas eu acho que já a gente pede para esse ano, porque eu acho que ano que vem já está batendo aí na porta um dinheirinho bom aí para a cidade. Maravilha. A deputada Júlia conversou com a gente na sexta-feira, inclusive destacou aí a visita de vocês no gabinete. Sim, olha, um atendimento assim muito bom. Que legal, show de bola. Acho que é uma grande parceira que está se formando aqui em Tijucas. Pois é, você é um dos nomes fortes aí do MDB, né? Partido tradicional aqui da nossa cidade, que mantém uma base já, talvez há mais tempo, com os seus integrantes mais tradicionais. Como é que está o MDB nesse momento? Como é que estão as conversações aí para o próximo pleito? O MDB vem fazendo reuniões, né? Todos os meses aí, com a executiva, com o diretório, com os simpatizantes e filiados aí. Até a última reunião que a gente fez nos fundos da Casa do Elmes, né? Um número muito, muito bom, assim, quase 200 pessoas ali naquele espaço, no dia de chuva, na terça-feira. Então, tem muita gente aí que está voltando pro MDB, tem muita gente que estava fora da política que tá chegando mais, está pegando gosto novamente. E a gente está vendo algumas lideranças fortes também que estão querendo vir conosco para o próximo pleito. Então, eu acho que o MDB está começando a voltar para os trilhos e indo novamente para o caminho certo. Você nos diz, então, que as pretensões do partido, que as suas pretensões já são com o partido. Então, você fica no MDB para o próximo pleito? Só se me tirar. Não, porque eu pergunto porque a gente está vendo uma grande prospecção aí de gente para mudar de partido, para fazer chapa. Eu pretendo continuar no MDB, é um partido que eu me identifico muito, né? É um partido que dá a oportunidade para a gente expressar a nossa opinião. Tem muita gente dentro do MDB que tem uma tendência à esquerda, tem muita gente no MDB que tem tendência à direita, tem um pessoal que é mais central. Então, é um partido que dá bastante oportunidade para a gente expressar a nossa opinião. Isso eu gosto bastante. Eu acho que tudo é a democracia, né? Cada um tem a sua opinião. É um movimento democrático. Sim, lógico. Então, eu me identifico muito com o MDB e pretendo, né, continuar aí, a gente tentar trazer mais lideranças, fortalecer cada vez mais o partido. Eu vou te perguntar isso porque a gente tem essa abertura e eu vou te perguntar então. Claro. A palavra que foi usada para definir a campanha anterior do MDB, né, e os resultados que teve, foi que o partido estaria rachado. Havia muitas divergências entre as lideranças. Vocês chegaram a conversar sobre isso? A gente sempre conversa sobre isso. Na eleição de 2016 saiu o Elmes como candidato e o Valério acabou, que tinha uma reeleição, acabou ficando para trás, então criou uma cicatriz muito grande ali dentro do partido. O pessoal que apoiava o Elmes, o pessoal que apoiava o Valério ficaram meio que contra um outro. Em 2020, quando a gente colocou o nome da Fernanda como candidata, essa cicatriz ainda estava... Não tinha sido cicatrizada, né? E acabou que, na época, o Valério ainda estava um pouco afastado da política, o Elmes também não estava muito dado ao partido, ficou um pouco mais de fora.
e a eleição acabou ficando meio que no colo da Fernanda, do Esaú, do Edson e do Fernando, né? O Fernando foi cuidar da eleição dele como vereador, o Edson foi cuidar da eleição dele como candidato a vereador também. Eu fiquei um pouco ali entre Fernanda e Esaú, porque eu não podia também deixar o partido de lado. E depois os resultados vieram, os dois se elegeram, o Esaú não ficou, eu fiquei como primeiro suplente, mas tá tudo certo, faz parte. E o que eu fiz na época ali pelo partido junto com a Fernanda, faria novamente. E uma das coisas que eu já falei dentro do partido, aquela eleição ali, apesar de a gente não ter tido o resultado que a gente queria, foi muito importante, porque ainda manteve o nome do MDB. Maravilha. Talvez se naquela época a gente tivesse sido candidato a vice com outro candidato, ou talvez não tivesse nem tido candidato, talvez hoje o MDB não teria candidato, se não estaria com o partido assim se reestruturando como está agora. Estaria um partido em declínio ou quase extinto. Muito bem. E há uma reaproximação entre as feridas antigas ali, entre os personagens que você citou, como o Hermes, como... Agora tá tudo a coisa mais querida. Ah, parece que nem nunca brigaram. Que maravilha, que tá coisa bom, boa. Tá um clima bem bom dentro do MDB. Um abraço para os nossos amigos aí, o Hermes, o Valério. Que nunca. Eu acho que essa reaproximação é muito bom, é bom para o partido e é uma sabedoria também, porque o que passou, vamos para frente, tem muito chão pela frente ainda, o MDB fez muita coisa no nosso município, ainda pode fazer muita coisa ainda. Então, assim, eu vejo sempre o Valério agora nas nossas reuniões. No dia 7 de setembro a gente fez uma reunião, ele estava junto conosco, o Elmes também, Fernando também. A Fernanda não pôde estar porque tinha um compromisso. O Davi é nosso vice-presidente hoje do MDB. Então o partido está bem unido, bem focado e eu tô bem contente com o que está acontecendo dentro do MDB agora. Muito bem. E o Esaú, além da fiscalização que você já nos falou, pedido de esclarecimentos pelo Executivo, qual é o foco a partir de agora na Câmara? O foco na Câmara, eu já falei em outras oportunidades, fiscalização, né? Bater em cima de assuntos pontuais que estão acontecendo no nosso município, vira e mexe, vem uma situação. Lutar pelo nosso bairro, continuar lutando pelo bairro da Praça, que sempre foi a minha menina dos olhos, e por toda a cidade, né? Tem muitas situações aí em termos de infraestrutura, em termos de saúde, em termos de educação, que precisavam dar uma olhadinha com mais atenção, com mais carinho. A área de assistência social também, ontem eu falei um pouco daquela situação dos moradores de rua no nosso município, que está uma situação bem preocupante, principalmente ali na área central, ali entre Concha Acústica, a região bancária da cidade. A gente tem que tomar uma providência, sim, realmente. O vereador Danone já falou isso alguns meses atrás. Eu trouxe esse assunto para a Câmara novamente na última sessão, ontem no caso, que precisa realmente dar uma olhada com atenção no centro ali, porque está bem abandonado. O pessoal que sai do colégio ali no Cruz de Souza de noite, que passa pela rua Florianópolis, principalmente as meninas ali, tá perigoso. Então a gente levou esse assunto para a Câmara e quem sabe agora, junto com a assistência social e o Executivo, a gente consiga tomar uma providência, pedir um patrulhamento mais forte, alguma coisa mais forte naquela rondas, né? Naquela região. Outro assunto também que a gente quer trazer novamente para a Câmara, lá em 2018, a gente ajudou a criar o SOS Praia de Tijucas. Na época foi feita uma reunião na Câmara, na época o falecido ex-prefeito Adalto, que era secretário de obras, participou, o pessoal do voluntários lá da praça, do Pontal, participaram também, pessoas ali do bairro, pessoas de algumas ONGs participaram. A gente fez aquele SOS Praia de Tijucas que fazia todo mês a limpeza da praia. Né? A gente quer trazer esse assunto novamente para a Câmara e agora, quem sabe, com uma ajuda mais forte e que dê uma continuidade no Executivo, porque a nossa praia só é lembrada em época de eleição, né? Verdade. E tem muita coisa ali para fazer. Eu fui na praia ali nesses dias aí, tem muita sujeira, o mar traz muita coisa para cá e não é feita uma limpeza com rotina, né? Pelo menos uma vez a cada 15, 20 dias deveria ser feito para o pessoal poder ali brincar, para poder fazer exercício, ou pelo menos só para curtir o visual da praia ali. Muito bem. Vamos em frente, microfones da Vale FM sempre às ordens, viu? Obrigado. É um prazer, né? Como eu já falei, vim nessa casa aqui.
Me coloco sempre à disposição quando tiver algum assunto de interesse da nossa cidade para vir aí dar um esclarecimento ou para vir dar uma opinião. Vocês são muito importantes aqui no nosso município, já são aí 36, 37 anos à frente aí da comunicação em Tijucas. E é um prazer estar aqui.